Hoje a gente vai entender o que a falta de visualização do tempo faz com que você não consiga usar os tempos verbais corretos em inglês. Por que você não acerta na gramática? Então esse vai ser o foco desse vídeo. E é só você mudar um pouquinho a forma com que você olha para o tempo e entender que você só não faz isso porque a gente não faz isso automaticamente em português. E aí vai ficar tudo mais fácil. Então, vamos lá prestar atenção aqui na lousa. O que acontece? Quando a gente está falando de tempos verbais, a gente pensa nos tempos verbais mais comuns. Então, presente, passado e futuro. E aí o que a gente precisa entender são as nuances aqui no meio, o que tem uma certa continuidade ou não, o que afeta aqui o presente, né? De que forma o presente afeta o futuro, de que forma o passado, afeta o futuro, e enfim. É uma série de questões que você nunca parou para pensar em português. Então, você não para pensar que quando você está falando aqui no presente, é porque você está falando de um hábito seu, porque você está falando de um fato e que você está falando de algo que você é ou algo que você está, né? Então, a gente não faz isso, a gente só abre a boca e sai. E aí, quando você entender que a gente precisa, para aprender outro idioma, visualizar o tempo, porque você precisa criar diálogos na sua cabeça, você precisa criar diálogos com o seu professor, você precisa criar diálogos com o seu parceiro de conversação. Então, se você simplesmente só começa uma aula e sai falando de qualquer coisa em inglês, sim, legal, você está praticando. Mas será que você está focando exatamente naquilo que você quer desenvolver? Isso de simplesmente sair falando é muito bom quando você quer simplesmente falar de um jeito natural. E aí você descobre que uma coisa que é muito comum para você falar em português, você nunca tentou aplicar aquilo no inglês. Então, vamos supor que você vai usar o passado, né? Quando que você vai usar o passado? Você vai ter que estruturar isso na sua cabeça. E você não vai estruturar isso toda hora. Você vai ter que pegar e parar e pensar. Bom, hoje eu vou treinar sobre falar da minha infância. Falar das coisas que eu já conquistei no trabalho, que eu já conquistei na minha carreira acadêmica. Então, você vai pegar e falar sobre histórias. Então, aí você já vai usar o passado. Quando você vai falar de conquistas, você vai usar o present perfect. Por quê? Porque o present perfect a gente vai usar quando a gente estiver falando de alguma coisa que eu fiz aqui atrás e que, de certa forma, por exemplo, sei lá, me formei na faculdade. Hoje isso tem um grande impacto na minha carreira acadêmica. Fiz um mestrado. Isso tem um grande impacto na minha carreira profissional, na minha carreira acadêmica. Então, você tem que focar sobre o que exatamente você está falando para que você consiga entender o tempo verbal. Então, por exemplo, se você vai falar sobre os seus planos, né? Qualquer plano que seja, vamos continuar aí na carreira acadêmica profissional. Então, se você pretende fazer um mestrado, se você pretende fazer um intercâmbio, então você vai usar o quê? O futuro, obviamente, é o mais simples. Então, se você está muito no início ainda e não sabe usar o futuro, você vai praticar o futuro. Se você é um aluno já mais intermediário, o que você vai fazer? Você vai usar, por exemplo, o present
Perfect Continuous, porque ele vai falar de uma situação que você tem feito há um certo tempo e planeja fazer, então ainda não acabou, que vai ter um impacto ali no seu futuro. Então, eu estou estudando todos os dias para passar no concurso. I have been studying every day. E, enfim, é mais para vocês entenderem isso, né? E o futuro, ele vai ser simplesmente um pontinho aqui. Se você for falar dos seus planos com prazo, por exemplo, você vai usar o Future Perfect. Então, você pensa aqui numa data e aí você fala que, sei lá, até 2050 você vai ter se aposentado. I will have retired. E aí você vai falar sobre o plano com esse impacto, né? Então, de algo daqui até o futuro, é tudo plano. Todos estamos dentro do plano, mas cada um tem um contexto diferente, inclusive dentro da linha do tempo cronológica, né? E aí a gente só muda a forma com que a gente olha para o tempo, só muda, a forma com que a gente olha para a nossa comunicação, que a gente planeja o que a gente precisa falar, porque a gente não tem costume de pensar para falar e planejar o que a gente vai falar com qualquer contexto. A gente planeja um pouco no acadêmico, um pouco no profissional, mas nas nossas relações e sair para rua a gente não faz isso, porque a gente faz isso desde sempre, desde que a gente ficou fluente no português, né? Mas quando a gente vai aprender um novo idioma, não é assim. A gente precisa começar a visualizar o tempo, a visualizar o contexto dentro de tempo e espaço, né? E dentro de pessoas que te acompanham, para você conseguir colocar tudo isso dentro de uma frase. E para falar de tempo, a gente usa uma classe gramatical, para se referir a pessoas, outra. Para falar de lugares, a gente usa outra forma. Mas, assim, a gente aprende, né? Como que a gente vai aos poucos praticando. Toda vez que você for estudar, você planeja o que você vai desenvolver aquele dia, qual que é a gramática que você precisa para quando você for falar de tal coisa. Leia livros de gramática, assista vídeos assim como esse vídeo que você está vendo aqui meu, né? E anote para cada situação que você vai ter que usar um tempo verbal e crie na sua mente aquele contexto. Crie na sua mente aquela situação que você vai cada dia mais superando a sua dificuldade com a fluência. Ok? Então, até a próxima aula.